Hoje é a terceira e última parte da história de Abimeleque. Quem era Abimeleque? Filho de Gideão. Abimeleque não é um juiz. Gideão foi um juiz. Nós acompanhamos os relatos sobre Gideão. Abimeleque é o filho de Gideão. Ele não é juiz. Qual é o significado do nome dele? Meu pai é rei. Então a história de Gideão termina com Gideão recusando a monarquia. Deus não mandou ninguém governar, mas o povo pede um rei. Gideão fala: eu não vou governar sobre vocês, o Senhor quem vai governar. Mas Gideão toma atitudes de um rei. Ele tem um harém, ele tem 70 filhos, ele tem muitos despojos de guerra, riquezas para ele. Então ele age como um rei, ele faz uma estola sacerdotal e coloca lá em sua casa para adoração. Ele não inibe a adoração. E um dos filhos que ele tem, ele coloca o nome de meu pai é rei, ou seja, eu sou rei. Só que o filho dele vê certamente muitas coisas de Gideão até a sua morte. O filho dele certamente aprende algumas coisas ruins. Gideão planta uma semente em Abimeleque. O que Gideão não foi, Abimeleque quer ser. E de fato ele é rei. Deus não mandou ninguém reinar sobre o povo. Deus não instruiu ninguém para isso. Mas Abimeleque, e aí a primeira parte da história de Abimeleque é ele indo a Siquém, que a mãe dele é de Siquém, e dizendo: é melhor que um reine sobre vocês do que os 70 filhos de Gideão, não é? E olha lá, eu sou osso dos ossos de vocês, eu tenho sangue de Siquemita, a minha mãe é daqui. E os anciãos de Siquém aprovam isso e o coroam rei. Só que antes, esses anciãos financiam a morte dos 70 irmãos dele. Ele vai lá, volta para Ofra e mata sobre uma pedra os 70 irmãos. Só que um foge, que é Jotão. E aí semana passada nós vimos Jotão avisando o povo, dando um alerta e juízo para o povo. Na verdade, o texto vai dizer de hoje que é uma maldição. Lá no final do nosso texto, nós vamos ver que o autor diz que foi uma maldição que Jotão falou para o povo, que é: vocês estão coroando um espinheiro sobre vocês. Lembra? Ele fala uma fábula lá, e o espinheiro é que governa. Só que o espinheiro não tem altura para proteger ninguém, ele machuca quem se chega perto dele. E Jotão termina falando: vai sair fogo desse espinheiro. O que era de fato impossível, porque o espinheiro pegava fogo no deserto sozinho, pelo calor. Só que Jotão fala: vai sair fogo desse espinheiro, ele vai queimar vocês, e o povo vai se voltar contra esse espinheiro. Falando sobre Abimeleque. E hoje é o final dessa história. O que acontece com Abimeleque e os siquemitas? Então lembra, o final da semana passada foi Jotão falando sobre Abimeleque e sobre o povo de Siquém. Ele dá uma maldição para os dois, tanto para o espinheiro quanto para o povo que o coroou. Vocês escolheram alguém que não tem a menor capacidade, vocês vão colher frutos disso, tá? Então, só lembrando, recapitulando as duas primeiras cenas dessa história, que é o capítulo 9 todo. A primeira cena, que é Abimeleque indo para Siquém e convencendo o povo para se tornar rei, nós entendemos que a lição disso foi: as ações pecaminosas de líderes anteriores, somadas a um povo que abandonou o Senhor, vão dar em qual consequência? Líderes inescrupulosos vão resultar em liderança perversa para o povo, e resultou. E semana passada nós vimos que o povo de Deus tem que ser alertado quanto a líderes perversos, das consequências danosas que isso pode gerar. E agora, o texto passado terminou com Jotão fugindo para uma cidade, porque ele tinha medo de Abimeleque, e com razão. O cara matou 69, né? Sobrou só ele. Então era um assassino, alguém com sede de poder, alguém inescrupuloso, alguém perverso, que fez o que fez para chegar ao reinado, sendo que Deus o mandou. E vejam quão distante o povo está de Deus. O nome Yahvé, o nome Deus, não aparece no capítulo 9. Não aparece, porque o povo não está nem aí, o povo abandonou. O povo está se prostituindo com os Baalins, inclusive com o tal de Baal Berite, o senhor da aliança, só que é Baal.
Então a situação do povo é muito ruim, moralmente, espiritualmente. O povo esqueceu o Senhor e está adorando outros deuses. Então vamos começar com o nosso texto aqui. E vou ler aqui até o versículo 24. Olha lá o que diz. Havendo, pois, Abimeleque dominado 3 anos sobre Israel, suscitou Deus um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E estes se houveram aleivosamente ou traiçoeiramente contra Abimeleque, para que a vingança da violência praticada contra os 70 filhos de Jerubaal, quem é Jerubaal? Gideão, é outro nome dele. Para que essa vingança viesse, e o seu sangue, o sangue dos 70 filhos, o seu ali em relação aos 70 filhos, caísse sobre Abimeleque, seu irmão, que os matara, e sobre os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Veja, vou pegar o meu livro aqui. Nesses 3 versículos, você não tem uma história sendo contada. E aqui vai uma grande dica para nós. Nós não temos aqui uma história sendo contada nesses primeiros versículos. O que nós temos aqui? Se você fosse avaliar o tipo de escrita aqui, o que está sendo escrito? É um comentário do escritor de Juízes. Percebe? Ele não está contando aqui uma narrativa. E esses 3 versículos e os 2 versículos finais são a chave para a gente entender essa parte. De novo, Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os siquemitas, e estes se houveram traiçoeiramente contra Abimeleque para que a vingança acontecesse. Percebe que é um comentário do autor, como se o autor desse um passo para trás e olhasse assim, ó, agora Deus vai agir. Como? Suscitando rixa entre Abimeleque e os siquemitas, para quê? Para que a vingança dos 70 mortos caísse sobre os culpados. Então, isso é uma chave muito preciosa para a gente entender o texto. O autor, movido pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, está dizendo como a história vai acabar. A partir do versículo 25, nós temos o relato dessa história, mas só o autor inspirado consegue ver isso. Deus está levantando inimizade agora. A gente vai ver como Deus levanta inimizade para que a vingança viesse sobre Abimeleque e os siquemitas, porque eles foram culpados da morte dos 70. Deu para entender isso? Porque isso aqui é chave, tá? Isso é muito importante, ok? Esses 3 primeiros versículos são uma visão do autor de Juízes. Não está contando nenhuma história. É um relato, é um comentário autoral. E sempre que tiver comentário autoral na Bíblia, tudo é importante, é claro, mas você pega uma narrativa, tem lá o autor saindo da cena e falando, e foi assim que grifa isso. Porque é isso que Deus está querendo ensinar. Um bom exemplo é quando Esaú vende o seu direito de irmão mais velho para Jacó, lembra disso? Por um prato de ensopado? E tem todo o relato, a história, a cena, chega um, vem outro, fala outro. Como é que termina esse texto? O autor de Gênesis dando um passo para trás da história e dizendo, e foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Não foi assim que Jacó enganou seu irmão. Foi assim que Esaú desprezou. Então esse comentário é importante. Aí tem a mesma coisa aqui. Deus está levantando agora inimizade entre Abimeleque e os siquemitas para que a vingança caísse sobre os culpados. Agora nós temos essa visão. Os da época não tinham. A gente vai ver o que vai acontecer aqui. Ninguém está falando, acho que Deus está suscitando. Ninguém tem essa percepção. O autor tem essa percepção. E isso é importante para nós. Tá bom? Vamos lá. Então, Abimeleque governa aí sobre Israel 3 anos. Tá? Claro, o texto fala sobre Israel, o que nos surpreende um pouco, porque parece que a história está limitada a Siquém, não é? Mas parece que essa parte de Israel é tida como um todo. Abimeleque governa sobre Israel, tá?
parece que Israel reconhece de alguma forma, considerado pela parte chamada Siquém, que Abimeleque é quem reina. E então, há um espírito de aversão. Você se lembra de algum lugar na Bíblia que tem assim, então Deus suscitou um espírito de aversão entre alguém, entre alguns? Estão lembrados de Deus levantando inimizade entre dois? A mulher e a serpente. A mulher e a serpente, ok? O que mais? Vou dar dica. Quem foi o primeiro rei de Israel? Quem foi o próximo dele? Como foi a relação deles? Deus suscitou espírito ruim em Saul. Lembra disso? Deus suscitava isso. Deus suscitava. Isso não é acidental. Porque um dos propósitos do autor de Juízes é que quem lesse, e o leitor primeiro estava no período da monarquia, possivelmente no período de Davi ou no final de Saul, os primeiros leitores, eles leriam que, puxa, um rei não legítimo, um rei que faz coisas ruins, tem um espírito de aversão enviado por Deus para que ele caia. Então isso parece ser proposital, porque tanto Abimeleque quanto Saul foram atingidos por um espírito de aversão, um espírito mau, quando começaram a perder seus reinados. Então isso não parece ser à toa aqui. Então Deus entra em ação pelos bastidores agora. Ele age diretamente, enviando o espírito para gerar hostilidade entre Abimeleque e Siquém. Os siquemitas foram os que coroaram ele, mas agora tem um espírito mau entre eles. Por quê? O autor está querendo dizer, Deus é a causa última de todas as coisas. O narrador agora abre as cortinas para o leitor. Vai ter alguns acontecimentos humanos, mas quem está por trás é Deus disso, tá? O propósito de Deus era, como eu disse, vingar o sangue derramado dos 70 filhos de Jerubaal, que isso não foi legítimo. Tanto que Jotão, na sua parábola, diz, vocês acham que vocês agiram com honra com a casa de Gideão? Se vocês agiram, vai dar tudo certo. Lembra que Jotão fala isso sarcasticamente? Mas Jotão sabe, vocês não fizeram isso, vocês agiram de forma desonrosa. Então, Deus faz isso para os seus propósitos. Só para a gente provar essa tese aí de que Deus suscitou, abre lá em 1 Samuel 16, 14. (16, 14) de 1 Samuel. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, do Senhor, um espírito maligno o atormentava. Então, quando Saul perde o seu reinado, mas ainda é rei, o Espírito do Senhor que o capacita a reinar sai, e da parte de Deus vem um espírito ruim para Saul, para que haja de fato a perda do reinado. Tá? Então é só para você entender que não é à toa que o autor coloca isso. Esse espírito de aversão não significa necessariamente um demônio, tá? Não é isso. A ideia aqui, até no termo hebraico para aversão, é um mal de calamidade, um espírito de calamidade, um espírito danoso, tá? O objetivo é trazer a ira de Deus por meio de inimizade ali. Um espírito reprovado, prejudicial. Essa é a ideia aqui. A ideia é que causar indisposição entre Abimeleque e os siquemitas. Então, 25. Aí, a partir do 25, irmãos, começa o relato da história. Como aconteceu essa inimizade entre Abimeleque e os siquemitas. Agora vai começar de fato a narrativa. Os cidadãos de Siquém puseram contra ele, Abimeleque, homens de emboscada sobre os cimos dos montes, e todo aquele que passava pelo caminho junto a eles, eles o assaltavam,
e isto se contou a Abimeleque. Então olha só, começa esse espírito de aversão que tem Deus por trás, fazendo com que os siquemitas armem emboscada nos caminhos, nas estradas que ficavam nos montes, para assaltar viajantes, comerciantes que passavam por aquelas rotas ali. Eles estão em Siquém, que é uma cidade que é uma rota comercial, uma cidade muito importante. Então, de alguma forma, possivelmente financeira aqui, Abimeleque foi prejudicado, porque com assaltantes nas rotas comerciais, Abimeleque não tinha impostos, não tinha seus impostos ali. E além disso, que governante é esse que não dá segurança para os viajantes? Então isso afeta Abimeleque. Pessoas armadas em emboscadas contra viajantes. E isso esvaziava os bolsos de Abimeleque e ele não podia garantir segurança mais na própria Siquém. Então, além disso, essa foi a primeira ação dos siquemitas contra Abimeleque, emboscadas para prejudicá-lo, seja de forma financeira, com menos impostos, seja de forma de segurança, não era mais seguro ali. Nos altos. Então, nos montes, as estradas percorriam os altos dos montes e ali tinham emboscadas contra esses viajantes. O que mais além disso? Veio um tal de Gaal. Veio também Gaal, filho de Ebed, com seus irmãos, e se estabeleceram em Siquém. Então chega um tal de Gaal com seus irmãos e para em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele, e saíram ao campo, e vindimaram suas vinhas, e pisaram as uvas, e fizeram festas, e foram à casa de seu Deus, e comeram e beberam, e amaldiçoaram a Abimeleque. Vem esse tal de Gaal, que aparece só aqui, possivelmente um cananeu, tá? Que fixam residência ali em Siquém. A raiz da palavra que dá o nome de Gaal é odiar. Então, a raiz do nome dele é ódio. E ele é de fato um indivíduo desprezível mesmo. Ele é tão ruim quanto Abimeleque. Nós vamos ver que o que os dois fazem é muito semelhante. O que Abimeleque fez com Siquém, lá para ele ser coroado, é muito parecido com o que Gaal faz agora aqui, sabe? E eles saíram ao campo e foram nas vinhas, colheram todas as uvas, pisaram as uvas, fizeram festa, foram à casa do seu Deus, que era o tal do Baal Berite, comeram e beberam e amaldiçoaram Abimeleque. Então, olha só, ele vai para Siquém e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Isso te lembra alguém? Abimeleque, não foi? Ele chegou lá com a sua retórica e falou: poxa, eu sou filho de vocês aqui, e os cidadãos de Siquém confiaram nele. Então você tem mais ou menos uma repetição de outro bandido, além de Abimeleque, fazendo igual a Abimeleque. Só que ele chega aqui possivelmente num período de festa da colheita de uvas. A vindima aqui é uma colheita de uva da época e tinha festas para isso. Só que o povo está tão distante do Senhor que não é festa para o Senhor, é festa para Baal. Então, certamente aqui, estudiosos dizem que eles foram para o templo de Baal Berite, beberam, e aí você imagina o que pode vir com tudo isso. Com homens ímpios, no templo de um deus pagão, com bebida, vem tudo junto, né? E aí esse Gaal amaldiçoa Abimeleque, encorajado talvez já alto, né? Começa a falar mal de Abimeleque. O que ele fala sobre Abimeleque? Vamos lá, 28. Disse Gaal, filho de Ebed: quem é Abimeleque? E quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é porventura filho de Jerubaal? E não é Zebul seu oficial? Sirvam antes aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse este povo sob minha mão, e eu expulsaria Abimeleque e lhe diria: multiplica o teu exército e sai. Veja o teor das palavras de Gaal, como são parecidas com o que Abimeleque diz. Bom, primeiro, Gaal se identifica como filho de amor.
Amor não é o amor, é com H, tá, gente? Quem era Amor? É pai de Siquém. Abre aí em Gênesis 33. Oi? É como se ele fosse um fundador da... Isso, ele é o fundador de Siquém. Amor é o pai do Siquém, que deu o nome do filho à cidade. Ele é o fundador, um cananeu. Olha o que diz aí Gênesis 33, 18. Voltando de Padã-Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu, e assim a humilhou. Qual a história de Amor? Então Amor era o dono daquela terra, ele teve um filho chamado Siquém, era um cananeu, era um Eveu, ele não era israelita, esse Amor, ele era um Eveu, ele tem um filho chamado Siquém, e ele põe o nome da cidade de Siquém. E é nessa cidade aqui que Jacó compra, paga por uma parte. Então, só para você entender para onde Gaal está trazendo, nós somos filhos do dono disso aqui. Esquece o Deus de Israel, esquece Jacó, é Amor. Olha como o povo está distante do Senhor. Gaal apela então para o seu parentesco. Alguém antes apelou para o seu parentesco para convencer alguém de Siquém? Abimeleque. Percebe como Gaal é tão ruim quanto Abimeleque? Então, Gaal apela para os seus laços de sangue aqui, do seu argumento, e ele desafia Abimeleque, dizendo: quem dera ele tivesse aqui, esse povo fosse meu, e eu expulsaria, dizendo: Abimeleque, pode vir seu exército aqui, eu vou tirar você daqui com o seu exército grande, inclusive. Então ele desafia, ele levanta-se como um defensor das tradições antigas, do defensor de Amor para Siquém. Quem é esse aqui que está reinando entre nós? É um filho de Jerubaal, lá de Ofra. Lembra, eles estão na tribo de Manassés. Ofra está no norte, Siquém está bem no sul. O cara nem é daqui. O argumento de Abimeleque para convencer os siquemitas é: eu tenho parte do meu sangue daqui. O argumento de Gaal é: ele nem é daqui. Ele é filho de Gideão. Nós somos daqui. Nós somos puros aqui, filhos de Amor, descendente. E não é Zebul, se eu for, a gente vai ver quem é Zebul agora, tá? Então ele mina a confiança do povo em Abimeleque, faz um apelo emocional aí, né? Se eu fosse o rei aqui, seria diferente, desafiando a autoridade de Abimeleque. Então, o Zebul ouve isso. Quem é Zebul? Ouvindo Zebul, governador da cidade, as palavras de Gaal, filho de Ebed, se acendeu em ira, porque Gaal cita Zebul. Tá vendo? Esse Abimeleque tem até um oficial aqui dele. Não, eu vou reinar aqui eu. Zebul é o oficial dele. Veja, é um apelo igual o Abimeleque. É tão ruim quanto, é tão perverso quanto. E ele se acendeu em ira e enviou astutamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e alvoroçaram a cidade contra ti. Levanta-te, pois, de noite, tu e o povo que tiveres contigo, e ponde-vos de emboscada no campo. Levanta-te pela manhã, ao sair do sol, e dá de golpe sobre a cidade. Saindo contra ti Gaal com a sua gente, procede com ele como puderes. Então agora a gente tem aqui a fala de Zebul por meio de um mensageiro para Abimeleque. Zebul agora, que é o governador, diz: Abimeleque, chegou alguém aqui que está te desafiando, está alvoroçando tudo. Você precisa atacar a cidade e destruir esse Gaal. Vamos olhar um pouco mais nesses versículos aqui. Então, essa insurreição de Gaal não sabia que Zebul ouviu. Sempre tem alguém que ouve, né? Foi o próprio Zebul que ouviu. Ele ouviu e já ficou bravo porque falaram a respeito dele. Então, astutamente, ele, ou seja, sem levantar suspeitas de Gaal,
Zebu envia um mensageiro para advertir Abimeleque, para alertar: levanta aí com o seu povo e vem, porque esse Gaal vai tomar a cidade. Então, o que é interessante aqui é que Zebu faz isso com certa urgência, tá? Levanta-te de noite, tu e o povo, e vai de emboscada, e pela manhã, ao certo sol, Zebu quer que aconteça de forma mais rápida possível, para que não haja tempo de Gaal se preparar de alguma forma. Zebu está falando: faça algo à noite para dar de emboscada. E a gente vai ver que emboscada é um termo corrente aqui nessa parte. Então assim, é um querendo dar emboscada no outro. É degradante o cenário, tá? E ele está falando do povo de Deus. É um querendo dar emboscada no outro. Então, qual é a iniciativa de Abimeleque? Vamos lá. Como é que Abimeleque reage a esse alerta de Zebu, que é o governador, o prefeito ali da cidade? Mais ou menos essa a ideia. Levantou-se, pois, de noite Abimeleque, todo o povo que com ele estava, e se puseram de emboscada aí, de novo, contra Siquém, em 4 grupos. Então, a primeira ação de Abimeleque é emboscada. Ele segue o conselho do seu oficial, do seu governador lá, e reparte suas forças em 4. Por quê? Possivelmente diminui o risco de serem descobertos, você tem menos gente, você espalha essas pessoas, você diminui o risco de verem uma multidão. E segmentos menores, claro, é mais difícil de você detectá-los. Uma estratégia para atacar em várias direções. Não só para detectar pouco, mas para atacar em vários lugares ao mesmo tempo. Gaal é descendente israelita? Possivelmente Gaal é um cananeu, porque ele apela para a origem lá, Amor. Não dá para a gente saber. Eu achei que toda a descendência tinha morrido naquele ataque de Rubem, né, e Levi. Então lembra que na terra ficou muito cananeu. Israel não pôde, não conseguiu e não quis eliminar os cananeus. Não há algum registro sobre a origem de Gaal, porque isso só dito Gaal e seus irmãos. E a fala dele é: nós somos descendentes de Amor, pai de Siquém. E nós vemos lá em Gênesis que Amor, pai de Siquém, era um heveu, não era um israelita. Então é muito possível que esse argumento de Gaal é para as origens, do qual ele faz parte também. Ele tem uma origem cananeia, tá? Mas eu não posso te dizer com toda certeza. É muito possível que ele não fosse um israelita, que ele fosse um cananeu, tá? Não. Bom, então Abimeleque separa em 4 a turma dele, grupos menores, para atacar vários lugares ao mesmo tempo, para não ser facilmente detectado. Dá para a gente continuar aí, acho que tá pronto. E aí, qual é a reação de Gaal? Gaal, filho de Ebed, saiu e pôs-se à entrada da porta da cidade. Com isso, Abimeleque e todo o povo que com ele estava se levantaram das emboscadas. De novo emboscado. Vendo Gaal aquele povo, disse a Zebu: eis que desce gente dos cimos dos montes. Zebu, ao contrário, lhe disse: as sombras dos montes você vê por homens. Olha o Zebu diz: não, isso é sombra. Abimeleque está lá na porta e fala: parece que tem gente ali escondida. E Zebu fala: não, você está vendo sombra. Porém, Gaal tornou ainda a falar e disse: eis ali desce gente de fronte de nós, e uma tropa vem do caminho do carvalho dos adivinhadores. Então lhe disse Zebu: onde está agora a tua boca, com a qual dizias: quem é Abimeleque para que o sirvamos? Não é este, porventura, o povo que desprezaste? Sai, pois, e peleja contra ele. Então aqui a gente tem uma conversa entre Zebu e Gaal, já quando os homens de Abimeleque já estão vindo para atacar. Então, o Gaal vai aos portões da cidade, e aí Zebu Cacau, ele acha que ele vê coisa, fala: não, você está vendo coisa aí, você está percebendo outras coisas. E ele fala: não, está descendo gente sim, eu estou vendo gente se movimentar ali no carvalho dos adivinhadores. Aqui possivelmente era uma árvore sagrada onde se praticava adivinhação, culto
ao deus cananita, né? Provavelmente associado ao culto a Baal-Berite, carvalho dos adivinhadores, lembra? Adivinhação na lei do Senhor é o quê? Proibido. Você tinha um carvalho dos adivinhadores ali. Olha o nível que estava o povo em Siquém, lembra? O que é Siquém, gente? O que tinha em Siquém? Lembra-se da semana passada? Era um termômetro espiritual de Israel, aliança com Abraão, aliança com Josué, tudo foi em Siquém, os ossos de José estavam lá. Os ossos foram levados para Siquém. Então você tem muita significância espiritual para Israel ali. E aí você tem um carvalho dos adivinhadores, você tem um templo para Baal-Berite. Só demonstra quão profundo o povo está em fé. E aí, quando não era mais possível esconder o pessoal se movimentando, Zebu parece que ensaiou essa fala, né? Cadê sua boca agora? Que você não falou que você ia... Cadê? Quem dera eu estivesse aqui para eu ganhar. Fala agora, Zebu. Gal, vai lá agora e vence eles. Parece que o general ensaiou essa fala e então Gal não tinha outra alternativa senão lutar. E é isso que acontece agora. Vai ter a luta. 38. Saiu Gal diante dos cidadãos de Siquém e pelejou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu. Gaal fugiu de diante dele e muitos feridos caíram até a entrada da porta da cidade. Abimeleque ficou em Arumá e Zebu expulsou Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. Então aqui o relato breve da batalha. Percebe que o autor não está interessado em mostrar como foi a batalha. Disse, Gaal atacou, Gaal foi se defender, na verdade, Abimeleque está atacando por meio de emboscadas. E Abimeleque estava em vantagem por quê? Porque pegou de surpresa o Gaal. O Gaal não estava esperando. Você tem emboscadas ali. Então, Abimeleque ganhou tempo. Gaal foi incapaz de lidar com aquele monte de gente descendo contra ele para defender a cidade. Ele reúne suas forças com uma certa pressa, mas ainda assim ele não consegue. Eles foram expulsos, foram vencidos. Zebu, então, expulsa Gaal e seus irmãos para que não habitassem em Siquém. Então, Gaal perde. O novo Abimeleque, que é Gaal, né, que tentou convencer o pessoal de Siquém, deixa que eu governo de vocês. Quem é Abimeleque? Esse cara é derrotado por Abimeleque, porque tinha o Zebu lá que conseguiu alertar Abimeleque faz emboscadas. Então Gaal é expulso de Siquém, não está mais. Podia acabar aqui a história, mas não. Por quê? Porque o autor disse, como Deus vai vingar quem? O sangue dos irmãos dos filhos de Jerubaal. A vingança é contra quem? Abimeleque e os siquemitas. O alvo de Deus são dois. Abimeleque tem que pagar pelo que ele fez e os siquemitas também. Então aqui começa a gente entender como é que Abimeleque vai perder os siquemitas também. Vamos lá. 40. Olha, já foi. 42. No dia seguinte, saiu o povo ao campo. O povo de onde? De Siquém. Então imagina, Gaal levanta as suas tropas de Siquém, perde. Acabou a batalha, Gaal está expulso. No dia seguinte, o povo de Siquém que sobreviveu, sai ao campo. E disto foi avisado a Abimeleque, que tomou os seus homens e os repartiu em 3 grupos e os pôs de novo a palavra emboscada, no campo. Olhando, viu que o povo saía da cidade, então se levantou contra eles e os feriu. Abimeleque e o grupo que estava com ele, romperam de improviso e tomaram posição à porta da cidade, enquanto os 2 outros grupos deram de golpe sobre todos os que estavam no campo e os destroçaram. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou, matou o povo que nela havia, assolou-a e a semeou de sal. Calma que eu vou explicar esse sal aí. Então o que acontece? No dia seguinte, o povo de Siquém vai para o campo, supondo que estava tudo encerrado, Gaal foi expulso, só que Abimeleque é filho de um tal de Gideão, que era vingativo. Abimeleque também é vingativo. Claro, nós já vimos o caráter desse Abimeleque. Ele foi matar os irmãos lá. Ele não é gente boa. Ele ganha de Gaal, que é o líder,
mas ainda tem gente na cidade, e a cidade sai para o campo e ele fala: vou matar todo mundo, eu vou acabar com esse povo. Abimeleque queria se vingar, não é? Ele dividiu as suas tropas em 3 companhias e lança um ataque. Foi um ato de vingança contra a cidade que se levantou contra ele. Então, mais uma vez, você tem uma vingança aqui vinda de um israelita. Tal como o pai, assim foi o filho. Então, eles bloquearam o portão da cidade, os que estavam no campo de Siquém foram mortos, e aí eles entraram para a cidade. E mataram e assolaram a cidade, tudo o que encontraram nela, invadiram a cidade e aí ele espalha sal pela cidade. O que isso quer dizer? A gente não vive numa cultura agrícola. Quando você coloca sal em uma cidade, em um local que vive de agricultura, o que você está fazendo com a cidade? Tornando improdutiva. Aqui não nasce mais nada. Primeira igreja o quê? Universal. Que nasce para sal, Pantera. Não, ele põe sal, a igreja universal. Coloca sal no lugar, né? Olha aí. É só coisa ruim. Relacionado a sal, é coisa ruim. Então, olha só. Esse ato é um ato de maldição. Ele está dizendo: Siquém vai ser infértil agora. Irmãos, tem noção do que é Abimeleque fazendo isso com Siquém? Siquém foi que coroou ele. Olha que perverso. Ele está nem, ele quer se colocar por cima, não importa quem é. Ele torna a cidade infértil. Abre em Deuteronômio 29, que tem algo sobre tornar infértil as suas terras. Olha que interessante. Deuteronômio 29, veja, é um discurso de Moisés antes de entrar na terra. Está ali naquele contexto de bênçãos e maldições. Deuteronômio 29, ele está dizendo que quando vocês servirem a outros deuses, males virão. Agora, olha os males. 23, versículo 23 do capítulo 29. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, e nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma. Assim como foi a destruição de Sodoma e Gomorra, de Admá e de Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Só para dizer que na lei está sal na terra tem relação à infertilidade, para não nascer mais nada. E é isso que Abimeleque faz. Ele coloca sal na cidade. Tá? Ou seja, Siquém é completamente irrelevante para Abimeleque. Completamente. Para os interesses dele no começo era super joia, né? Eu sou daqui, a minha mãe é daqui. Agora, vocês se levantaram contra mim, nem plantação vocês vão ter mais. Bom, não parou por aí. Parece que você jogou sangue no mar. O tubarão tá louco para acabar com tudo, né? Ele não para. Agora ninguém para mais Abimeleque. 46. Tendo ouvido isto, todos os cidadãos da torre de Siquém entraram na fortaleza subterrânea do templo de Alberite. Torre de Siquém, possivelmente, se você olhar no capítulo 9 ainda, é aquela cidade próxima a Siquém, talvez ali vizinha mesmo. Onde está? Bet-Milo, versículo 6. Então se juntaram os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo. Milo, lembra que eu falei nesse estudo, tem a ver com algo construído sobre outra coisa. Então alguns dizem casa aterrada, que possivelmente aqui tinha uma torre. É isso que os estudiosos dizem. Possivelmente em Bet-Milo tinha uma torre que era colada com Siquém. Então a ideia é que os cidadãos dessa Bet-Milo, dessa torre de Siquém, ouviram que Abimeleque entrou aqui e acabou com tudo. Tanto com quem estava no campo, quanto com quem estava na cidade, o cara acabou com a cidade. E os próximos seremos nós. Eles foram para a fortaleza subterrânea. Então o templo de Alberite, do Baal Berite, tinha como se fosse uma cripta, um túnel subterrâneo.
E contou-se a Abimeleque que todos os cidadãos da torre de Siquém se haviam congregado. Então Abimeleque soube, tem gente embaixo do templo de Baal-Berite. Esse templo foi o templo que financiou ele para matar os irmãos, lembra? Como as peças de prata do templo. Mas ele não está nem aí. Então subiu ele ao Monte Salmão, ele que é um monte próximo a Siquém, e todo o seu povo. Abimeleque tomou de um machado e cortou uma ramada de árvore, e a levantou e pô-la ao ombro, e disse ao povo que como ele estava: o que me viste fazer, fazei também vós depressa. Te lembra alguém que falou assim: o que vocês me viram fazer, façam também? Papai dele disse isso. Vai no capítulo 7 de Juízes, versículo 17. Juízes 7, 17. Gideão dizendo, e disse-lhes: olhem para mim e façam como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer eu, assim vocês façam. Gideão fez isso quando ele foi atacar lá o acampamento dos midianitas. Só que ele fez isso para libertar o povo dele de opressão. O que eu fizer, vocês façam. Agora o filho faz: o que eu fizer, vocês façam. Mas é para o mal. É para o mal dos siquemitas, do povo de Deus, o povo de Israel. Querendo ou não, é o povo de Israel. Né? Então ele vai até um monte ali que possivelmente é um monte coberto de árvores ali, uma colina coberta de floresta, e ele corta árvores e pega a lenha e fala: pessoal, pega a lenha aí, façam o que eu fizer. Todo mundo vai lá e faz isso por ele. Assim, cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque e as puseram em cima da fortaleza subterrânea e queimaram sobre todos os da torre de Siquém, de maneira que morreram todos, uns 1000 homens e mulheres. Se matou 1000 pessoas com a fumaça e com o calor. Ele colocou fogo em cima da fortaleza que fica para baixo, entenderam? A única saída que tinha estava coberta de lenha pegando fogo. Então a fumaça e calor entraram, matou homens e mulheres ali na cidade de Bet-Mil. Então ele se vinga. Ele se vinga destruindo inclusive o templo, porque pega fogo ali. Esse esconderijo era no templo de Baal-Berite. O templo que financiou ele não se importa. Ele destrói. É isso que ele queria fazer com a outra torre? Vamos ver agora. Agora lembra, Abimeleque e fogo. Isso te lembra alguma coisa da semana passada? Tem relação? O que Jotão falou pro povo? Vai sair fogo do espinheiro. Então aqui a primeira parte da profecia ou da maldição de Jotão se cumpre. Fogo do espinheiro saiu, matando pessoas. Literalmente o fogo matou pessoas ali. O fogo era juízo? Ali o fogo é real. Sim, mas era juízo. Então, Do fogo como juízo. nesse contexto ele está se vingando. É o juízo pessoal dele para os que se levantaram contra ele, mas não é juízo de Deus, assim, nesse sentido Não, porque você falou assim, que Deus suscitou, isso. A rixa dos dois, certo? Veja. Então, eu pensei assim, que então Deus estava matando, tendo juízo contra essas pessoas também, porque eles também foram... Sim, olhando com o olhar do narrador, é Deus que está por trás desse ato, porque Deus vai levantar a inimizade para que eles se matem, como Jotão disse, vocês vão se matar uns aos outros. Então, de fato, olhando como o autor, é um juízo de Deus? Sim, Deus está se vingando, mas Abimeleque não sabia disso que o autor escreveu. Para ele era: eu vou matar, eu vou me vingar de vocês, vocês quiseram se levantar contra mim. É um juízo de Abimeleque pessoal, que está dentro do amplo juízo de Deus aos siquemitas. Porque Deus sempre está assim, né? Inclusive nessas questões. Porque a gente sabe que Deus está por trás disso. Só que ele não para aí, gente. Aí que vem a torre. Aí que vem a morte de Abimeleque. Versículo 50. Só a história é cruel, né? Só tem desgraça. Então, ele não parou e falou: acabou. Ele se foi para Tebes e a sitiou
e a tomou. Deixa eu abrir aqui para vocês entenderem onde é que está Tebes. Deixa eu até abrir isso. Ah, mas acho que dá. Acho que é esse aqui. Isso. Bom, nós estamos na tribo de Manassés, ok? Siquém está aqui, Tebes está aqui. Tá? Lembra que Siquém? Sim. Deixa eu descer. Lembra que Siquém está entre dois montes, Monte Ebal e Monte Gerizim, que foram montes importantes para o povo. O que aconteceu nesses montes? Metade das tribos deu as bênçãos para o povo, as bênçãos da aliança, Monte Gerizim. A outra metade deu as maldições, Monte Ebal. Isso quando o povo entrou na terra. Tá? Se quem está entre esses montes, ele faz o que faz aqui, Abimeleque, e sobe para Tebes. Para terminar, para morrer aqui. Tá? Aqui para cima de Manassés está Ofra, que era a casa de Gideão. Mas tudo está acontecendo em Siquém, aqui embaixo. Tá bom? A tribo de Manassés. Bom, então se foi Abimeleque a Tebes, a sitiou, ou seja, a cercou e a tomou. 51. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte. A cidade tinha uma torre que era para se proteger dos inimigos. Quem está na torre vê inimigo chegando e alerta. Tinha uma torre no meio da cidade. E todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela. E fecharam após si as portas da torre e subiram ao seu eirado. Subiram a parte mais alta. Então o povo de Tebes percebe que a cidade está cercada. Ou seja, quando você cerca uma cidade, você impede comida de entrar, você impede relações comerciais, a cidade. Isso aqui não aconteceu de um dia para o outro, certamente ficou um tempo sitiando ali, a ponto das pessoas falarem, não temos salvação a não ser fugir, vamos subir para a torre, que é o lugar onde a gente tem segurança. Sobem, fecham a porta da torre, Abimeleque vai até a torre, luta contra ela, contra os que estavam ali ainda, e se chega até sua porta para quê? Para incendiar. Vai sair fogo do espinheiro. Mais uma vez, é fogo, Abimeleque, fogo, relação. Pô, ele disse, já fiz isso uma vez, com gente toda junto em um lugar, antes estavam para baixo, agora estão para cima, já fiz, já sei que funciona. Vou fazer isso. Porém, vai ter um porém. Uma nova Jael. Lembra quem é Jael? Lá contra Císera. Jael foi aqui, Císera bateu na cabeça com uma pé, lembra? Uma nova Jael, essa não tem nome. Uma mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, ele quebrou o crânio. Só para vocês entenderem o que é uma pedra superior de moinho. Naquele tempo eles moíam grãos assim, ó. Isso pode ser um exemplo de pedra superior de moinho. Ela pegou a superior, uma pedra com furo no meio, você coloca o grão em cima daquela que está embaixo, e com a de cima você vem e roda. E você moe o grão. Então, algumas ilustrações aí de pedra superior. Pode ser assim também, tá? É uma pedra que aí você tem uma manivela, que você vai rolando a pedra, ela vai moendo os grãos que estão ali naquele local. Aqui outros exemplos. O fato é que ela pega a pedra de cima. Mulher na bolsa tem tudo, né? Vai que precisa de uma pedra superior de moinho. Vou levar para a torre. Talvez estivesse lá em cima, ou talvez eu tenha levado mesmo. Vou levar uma pedra. Não se sabe. O fato é que ela tinha uma pedra superior de moinho. Não é algo extremamente grande. Claro que não, a ponto de uma mulher poder pegar e tacar, mas imagina, faz aí a conta da gravidade, força, o quanto que cai isso na sua cabeça. Né? Quebrou o crânio dele e ele se viu ali numa situação bem difícil. Olha lá. Ele quebrou o crânio. Deixa eu só parar aqui. Alguns dizem que uma pedra dessa poderia pesar 7 quilos.
não é tão pesado, mas conta aí com a gravidade, com, né, a força. O ponto é que ela joga e pega bem na cabeça dele. A gravidade é 9,8. Não sei fazer a conta, mas eu sei que é 9,8. Olha, a gravidade é 9,1. Temos aqui uma física. Faça uma conta aí. Quanto deve ter chegado? Põe 7 quilos. Faça uma conta aí. Quanto quilos chegou essa pedra na cabeça do Abimeleque? Saber a altura. Oi? Tem que ver a altura. Tem que saber a altura da torre. Tem razão. Bom, alguns dizem que há uma ironia aqui do texto, porque a palavra fogo em hebraico é esh, e mulher é ish. Então, para alguns, há uma ironia de uma ish matar o que é o espinheiro que produz esh. Pode ser algo válido, tá? Como não está na nossa língua, a gente não vê isso, mas fogo é esh, mulher é ish. Então pode ter uma relação aí de o esh matou. Lembra que Jotão falou? O espinheiro vai ter fogo contra fogo. Vocês já viram isso? Os bombeiros, às vezes, têm técnicas de apagar um fogo, colocando mais fogo em outra região, para que esse fogo, eles se juntando, eles se consumam e não tenham mais para onde ir. É fogo contra fogo, até que se resolve. É o que parece que aconteceu aqui, tá? Abimeleque, então, orgulhoso que é, chama seu moço, seu escudeiro, um jovem que possivelmente levava o seu escudo e sua lança, e diz: desembanha tua espada e mata-me, para que se não diga de mim, mulher o matou, porque era vergonhoso para um homem morrer. Lembra de Císera? Císera foi envergonhado, e o moço o atravessou e ele morreu. Isso te lembra alguém que falou: mata-me? Quem? Saul! Olha aí de novo, não é à toa. O autor está dizendo que o reinado de Saul, para o seu primeiro leitor de Juízes, Saul não é um rei bom. Davi é melhor que Saul. O autor de Juízes tem um propósito, que é validar o reinado de Davi e não de Saul. É muito similar com o que acontece com Saul. Só que o jovem de Saul fala: eu não vou fazer isso. Aí Saul se joga, porque ele quer se matar. Mas ele pede a mesma coisa: me mata. Desembanha a tua espada e me mata. E o moço atravessou e ele morreu. Quem matou foi a mulher. Ele ia morrer pela pedrada, né? Mas ele, orgulhoso e vaidoso, ele rapidamente instruiu seu servo aí. Então nós temos aqui uma descrição da morte de Abimeleque. Uma nova Jael que matou Císera, agora é quem mata aqui com um golpe de uma pedra. Só que, olha que triste isso. Agora, o opressor não são lá um outro povo que oprimia Israel. No caso de Jael, Císera, era um outro povo. Aqui é o próprio povo de Deus. Aqui é o povo de Deus se degladiando entre si. Então, você tem uma liderança israelita cada vez pior, né? A ponto de mulheres serem aí, assumirem papel de protagonismo. Claro, não é contra a mulher em si, mas veja, papel de homem, lutar, dar vida para proteger a mulher. Isso é papel de homem. Mas você tem uma mulher corajosa que está com uma pedra. E aí a gente volta: cadê os homens de Israel para protegerem as suas mulheres? Né? Então, 55, vendo pois os homens de Israel e Abimeleque já estavam mortos, foram-se cada um para a sua casa. Vejam, Abimeleque é quem segurava eles. Está morto, acabou. Vamos embora, vamos voltar. E aí, irmãos, os 57, não, isso. Os 56 e 57 fazem o paralelo com o 22, 23 e 24. O que o 22, 23 e 24 nos disseram? Que é, o autor para de escrever narrativa e coloca-se por trás e fala assim, ó: agora Deus vai suscitar inimizade, conflito, para vingar o sangue dos irmãos. Ele vai se vingar de Abimeleque e dos siquemitas. Aí ele conta a história toda, como é que foi isso. Abimeleque morreu. E aí o autor entra de novo, dá um passo para trás e fala assim: assim,
Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai, por ter aquele, Abimeleque, matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim, veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Percebe como o autor começa e encerra o relato? Isso é o mais importante do texto. Aqui estão as respostas para nossas perguntas. Quer ver como fica fácil agora? Sobre o que o texto está falando? Você pode redigir os versículos 56 e 57, ou 23 e 24. O texto está falando sobre como Deus vingou. É isso que o texto está falando, que o autor nos dá. O autor nos deu isso pronto. Percebeu? A gente não precisa descobrir sobre o que está falando, o autor nos dá. Agora, Samuel diria, eu vou escrever sobre como Deus vingou a morte dos 70 filhos de Jerubaal. Vingou quem? Abimeleque e os siquemitas. E aí ele conta toda essa história. Então, a história aqui não é para você aprender. Eu vi, no YouTube tem de tudo, viu, gente? Aí você põe lá, depois que eu fiz, eu pus lá só para ver. Tinha lá um título de um sermão: não demore para jogar a pedra. Ou seja, pegam o ato da mulher, o texto está me ensinando a jogar a pedra na hora certa. Não é isso que o texto está me ensinando. O autor me diz o que o texto está ensinando. Está me ensinando como é que Deus se vinga dos perversos. Não é para mim, para eu aprender que eu tenho que esperar a hora certa para jogar uma pedra, para me livrar daqueles que eu não... Não é sobre isso que você está dizendo. Hã? Olha o que está ensinando. Joga a pedra na hora certa. É isso aí. Vamos então ver a nossa estrutura. Então, olha só. Estrutura do texto. Comentário autoral. Isso aqui é para ser grifado. A causa e o propósito últimos da desavença entre o cidadão de Siquém e Abimeleque. Comentário autoral é preciosíssimo numa narrativa. Qual é a causa? Deus. Deus é a causa. Qual é o propósito? Vingar. Então, versículos 22 a 24 não fazem parte da história, fazem parte do olhar inspirado do autor sobre Deus na história. Deus agora vai levantar conflito. Porque não tem nenhum juiz aqui, certo? Não tem juiz. É o povo entregue a si mesmo. Quem vai salvar? Deus diz, pode deixar que eu vou levantar um conflito entre eles. Para acabar, é fogo contra fogo, para acabar o fogo. Versículos 25 a 33 são as causas visíveis. Porque aqui a gente tem a causa invisível. Quem é? Deus. A gente só sabe porque o autor disse para nós. Agora, na história, nós temos as causas visíveis. Quais são as causas visíveis da desavença? Emboscada dos siquemitas para tirar dinheiro de Abimeleque, ou para mostrar que era inseguro o reino dele. Não foi ele que falou assim? Sobre as minhas asas vocês vão ter segurança, sobre a minha sombra. Nem segurança para viajante tem. Isso deve ter mexido com os brios dele. Então, emboscadas é a primeira causa. E qual é a segunda causa? Gaal. Gaal é alguém que Deus levanta, e Gaal não sabe disso, mas é um bandido que Deus levanta para causar inimizade entre Abimeleque e os moradores de Siquém, porque Deus quer vingar os siquemitas, lembra disso? Então eles vão pagar por alguma coisa. Gaal é usado nesse sentido e ele nem sabe disso. Gaal e seus irmãos se estabelecem em Siquém, conquistam a confiança da cidade, amaldiçoando e desafiando Abimeleque. Só que tem o Zebul lá, que é o governador, que alerta o que Gaal quer fazer. Ok. Aí vem Abimeleque, vence Gaal, do 34 a 41. Tem emboscada de Abimeleque, Gaal é surpreendido, e Gaal e seus exércitos é derrotado. Eles saem, vão embora. Abimeleque destrói Siquém. Opa, nós temos aqui Siquém destruída. Isso combina com o que o autor disse. Deus vai vingar Siquém. Porque Siquém colocou sobre si um rei que eu não pedi, um rei que eles quiseram como eles quiseram,
Eles me abandonaram. Se quem precisa pagar por isso, até porque eles financiaram a morte de 70 filhos, dando para Abimeleque peças de prata. Os siquemitas sabiam disso. Abimeleque destrói Siquém e promove um massacre. Eles matam os siquemitas que estavam no campo e tomam a cidade. Abimeleque também mata Siquemita dentro da fortaleza subterrânea. Então, Siquém paga. A maldição é cumprida. Siquém está acabada. Deus se vingou. Por meio de quê? Deus poderia mandar fogo do céu? Poderia fazer como quisesse. Mas ele faz por causas secundárias. Emboscada, Gaal, tudo isso para eles se destruírem. Só que Deus falta se vingar de um ainda, Abimeleque, que é do 50 ao 55. Ele toma Tebes, vai até uma torre para incendiar, uma mulher lança uma pedra de moinho, fere, ele ordena seu escudeiro que o mate, e os homens de Israel retornam para suas casas. E Tebes que Então, é curioso, eu lendo também sobre isso, Tebes possivelmente pode ter se juntado a Siquém na força de tirar Abimeleque, ou pode ter se enamorado de Gaal também. Por algum motivo, Abimeleque vai para Tebes. É escondido no texto, mas alguns dizem, possivelmente Tebes apoiava Gaal. Não dá para a gente saber, tá bom? E a conclusão? Como é que conclui? Comentário autoral. Importantíssimo. Como Deus enviou a maldição de Jotão sobre Abimeleque. Esse é o nosso texto. Então, já dei a primeira resposta. Sobre o que o texto está dizendo? Sobre o que o texto está falando? Sobre como Deus fez cair. Você pode copiar os versículos finais. Assim foi que Deus fez cair. É sobre isso. Deus não está falando para você guerrear. Deus não está falando para você ficar de emboscado. Deus não está falando nada disso. Quem é o principal no texto? É Deus o principal no texto. O que até agora não tinha aparecido, não é? Lembra? O capítulo 9, aliás, desde o capítulo 8, no final lá, que Gideão faz uma estola, Deus está fora da jogada. São pessoas tomando sobre si prerrogativas que Deus nunca falou. Eu quero um rei, Deus não falou. Mas eles fizeram. Então o texto está falando sobre como Deus fez cair sobre Abimeleque e os siquemitas o mal da maldição de Jotão, vingando o sangue dos filhos de Gideão. O que o texto está dizendo? E aí eu recuo para a nossa estrutura. Está dizendo que, movidos por um espírito de aversão, suscitado por Deus, os siquemitas e Gaal conspiram contra Abimeleque, que se levanta contra ele e os vence, expulsando Gaal de Siquém, assolando a cidade e massacrando seu povo. Porém, ao tomar a cidade de Tebes, Abimeleque é morto por uma pedra lançada por uma mulher do alto de uma torre, fazendo com que a maldição de Jotão se cumprisse, e Deus tornasse Abimeleque e aos siquemitas o mal que fizeram aos filhos de Gideão. É isso que o texto está dizendo. Eu vou só contar, em poucas palavras, como Deus se vingou. Ele suscita conflito. Siquemitas e Gaal conspiram contra Abimeleque. Abimeleque os vence. Abimeleque assola a cidade de Siquém, destrói. E Abimeleque é morto por uma pedrada, na verdade, a pedra e a espada. E assim Deus faz o que Deus se propôs a fazer, se vingar. Ok, o que esse texto nos ensina hoje em 2024, São Bernardo do Campo? Deus se vinga. Esse é um ensino rápido e curto. Isso é uma verdade bíblica, irmãos. Deus se vinga dos perversos. Sim ou não? De Gênesis e Apocalipse. Percebe como não é sobre nós isso. É sobre Deus. Deus se vinga. Você pode ser curto e grosso assim. Deus se vinga. É isso que eu aprendo. E sim, você aprendeu certo. Deus é soberano? Claro que é. Agora eu posso melhorar, ou posso ampliar mais essa resposta que está certa. Deus se vinga. A vingança pertence a Ele. Não é? É um ensino correto. Tardio em irar-se, né? Oi? Tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se, mas quando ele se ira, ele é justo
quando ele se ira e se vinga, ele é justo quando ele faz isso. Então, eu escrevi olhando todo esse cenário, principalmente os versículos iniciais, 22 a 24, e os finais, 56 e 57, e o que tem no meio é a história de causas secundárias que Deus usou para se vingar. Eu tenho que ter soberania e juízo aí, nesse ensino. Porque o texto está falando, Deus levantou. Deus suscitou mal entre eles. Então, o ensino que eu vejo é, Deus em sua soberania e justiça, suscita até mesmo conflitos e sofrimento, para julgar e punir. Ele se vinga, os perversos por seus feitos, para colocar fim à perversidade no meio do povo de Deus. É uma resposta mais longa, mas inclui, resumindo, Deus se vinga soberanamente e de forma justa. Pode ser uma resposta menor que essa. Deus, de forma soberana e justa, se vinga dos perversos. Isso combina com o livro de Juízes? Sim. Eu preciso colocar esse ensino faz coro com o livro todo? Sim. Não houve um juiz para libertar Israel. O próprio Deus fez esse papel de juízo para o povo. Ele se vinga soberanamente para extirpar perversidade no meio do seu povo. É isso que a gente aprende com esse relato. E não que eu tenho que esperar a hora certa para jogar uma pedra. Porque o texto não fala de mim, de nós aqui. Em que sentido isso pode ser aplicado a nós? Lembra que toda a história de Abimeleque, olha só, eu juntei aqui os ensinos da história. Uma geração que despreza e esquece o Senhor pode resultar em líderes perversos. O povo é alertado e confrontado sobre o perigo de lideranças perversas. Irmãos, vai vir juízo. Se não houver arrependimento para nós que queremos colocar liderança de qualquer jeito, sem seguir o que Deus nos ordena, lembre-se, Deus julga. Deus se vinga não só do líder perverso, mas dos que o colocaram lá. Eles vão sofrer juízo, vai ter punição. Então, dentro de toda a história, que vai do 1 ao 57, eu tenho a soberania de Deus por trás de atos dos homens, para que justiça seja feita, conforme Deus, o justo juiz, soberano juiz, decide. É uma história de massacres, de muita tristeza, mas são verdades bíblicas. Deus julga. E soberanamente levanta causas secundárias para exercer o seu juízo. Essas histórias são muito boas, assim, a gente vê, pra gente que é bom, mas para as pessoas que não são crentes. Porque as pessoas que não são crentes, elas não acreditam que Deus vai ajudar. Elas acham que Deus é amor. Bonzinho, Isso. Que ele me ama e tudo bem. Elas têm essa noção de que Deus é justo. Pois é, e veja, até alguns dentro da igreja evangélica dizem, não, isso aqui é o Deus do Velho Testamento. O Deus revelado em Jesus não é assim. Eu não sei o que eles fazem com o Apocalipse, que Jesus em Apocalipse fala para as igrejas, se não se arrepender, eu venho contra você, não é? É um justo juiz julgando. Eu vou tirar o candeeiro de vocês. Se não tirar a Jezabel da igreja, eu vou contra vocês. É o mesmo Deus, é o do Velho e do Novo Testamento. Então, infelizmente, dentro até do meio evangélico, você tem essa... Não, Deus não pode ser mais assim. Deus foi assim porque precisou lá. Só que Jesus voltará com a ira do Cordeiro. Via depois... Pode voltar no ensino do texto, por favor? Posso? Fala, seus Marcos. Então, aí dentro do propósito, por exemplo, o título lá, né, que fala aí da questão do havendo suscitar. Deus suscitou. No caso, o escritor é quem é? Seria Samuel? Possivelmente Samuel. Então, aí o cara ele estava alinhado com o Deuteronômio, tá? Porque ele estava entendendo o que ia acontecer no futuro. Lá diz, não matarás. Então, assim, quando Deus dá ordem
para matar alguém, ele deu a ordem, mas no caso aí dessa matança que teve aí, não foi a ordem de Deus. Então, quer dizer, como Deus ele tem a sua palavra, no caso de justiça, então ele está baseado lá em Deuteronômio, no caso, não matarás. Então, se matou sem justificativo, sem a ordem de Deus, então... De alguma maneira ele vai sofrer punição porque a lei pune. É isso, é muito importante e interessante essa sua palavra, porque, lembra que nós falamos, leia juízo com Deuteronômio aberto. Sim, o povo está o tempo... sempre focando nesse caso do Deuteronômio. O povo está o tempo todo desobedecendo a aliança. Então ele tinha que fazer isso de todo jeito, senão ele seria mentiroso. Ele não vai cumprir aquilo que está lá. Sim. Samuel sabia muito bem desse caso. Sim, agora, sem dúvida, Samuel sabe da lei, mas com um olhar inspirado, só com um escritor inspirado para dizer, Deus suscitou. Porque ele poderia dizer com um olhar humano assim, então, para se cumprir a maldição da lei de Deuteronômio, Abimeleque e os siquemitas pagaram. Ok, seria uma consequência de não obedecer à lei, está certo, eles pagariam por não obedecerem à lei, mas o escritor inspirado tem uma cortina que ele abre que só ele pode abrir, porque ele é inspirado. Deus suscitou desavença, de alguma maneira, os siquemitas que antes coroaram Abimeleque, certa hora acordaram e disseram, não queremos mais Abimeleque. Eu estou dizendo que foi do dia para a noite, mas houve uma motivação ruim agora entre os siquemitas e Abimeleque. O escritor diz, foi Deus que colocou isso. Foi Deus que colocou. Não sei porque, talvez Abimeleque tenha ido para Ofra, ou tenha saído de Siquém e tenha esquecido. De alguma maneira, os siquemitas não se agradaram mais de Abimeleque. Deus suscitou isso. Nós não teríamos como saber disso se o escritor inspirado não nos dissesse. Mas o Senhor está certo em dizer, eles estão violando a aliança, eles iriam pagar por isso, porque Deus é justo. Você entende? Eles colhem consequências de desobedecer a aliança, mas por trás de toda essa confusão tem um espírito que Deus coloca de inimizade entre eles, que em Deuteronômio não está dito assim, vou colocar espírito de inimizade entre vocês. Está dito que se desobedecerem, vocês vão pagar. Eu vou usar meio secular, eu vou usar algumas ferramentas. A terra vai ficar improdutiva, pessoas de fora vão entrar e comer o que vocês comem. Isso estava na lei, claramente. Mas Deus suscitar aversão entre Abimeleque e siquemitas, só o escritor inspirado para dizer isso. A irmã falou que assim, a pessoa que não é crente, não entende isso. Mais ou menos, Abimeleque ele estava assim fazendo a vontade. Lá do crente, por exemplo, parece que estava assim avançando, né? E ficou à vontade para continuar matando. Para continuar matando. Parece que está tudo bem, eu estou vencendo, Deus está comigo. Não, senhor. Fazendo tanta injustiça, não vai acontecer nada comigo. Exatamente, Deus vai se vingar, tenha certeza disso. Se não for nessa aqui, vai ser quando ele voltar. Ele vai se vingar. Salmo 72. Por favor. Salmo 72. Por que prospera o ímpio? Por que prospera o ímpio? Por que o cara que não acredita em Deus, ele prospera? O salmista ficou balançado ao ver alguém que não crê em Deus prosperar, dá tudo certo. Mas no final do salmo ele fala, então eu entrei no santuário e vi que o Senhor irá julgar. Então você vê lá os políticos ímpios, outras religiões, os caras ganham rios de dinheiro e só coisa boa. Calma, crente. Deus vai julgar. A gente percebe aqui que muitas pessoas falam, Deus é amor, mas Deus é justiça também. Exato. Então entra no momento em que a justiça vai se... O amor de Deus na Bíblia é sempre relacionado ao que Jesus fez na cruz. Entregou seu filho para inimigos dele, por causa de pecado.
sempre tem relação do amor de Deus com a solução do pecado. O problema é que isso não é falado. O amor de Deus é, Deus me ama como eu sou e aprova o que eu faço porque Ele é amor. Então eu vivo como eu quero, Ele me ama. Nunca na Bíblia o amor de Deus tem relação boa com o pecado. Nunca. Nunca. O interessante é o professor, ele coisa assim, né? A gente pega o livro de Russell, eu propõe isso aqui. E aí você explicou aqui uma coisa interessante, no comecinho aqui, né? Isso. Eu tinha percebido isso aqui. O comentário do autor é muito importante. Muito, 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 muito. Isso é a chave para a gente entender muita narrativa. Irmão, vamos ficar em pé. Bia, pode parar ali a gravação, por favor? Obrigado.